Boa tarde, meus alunos queridos, sejam muito bem-vindos ao Falando Francamente. Fala, galera, muito boa tarde a todos vocês. Professor Johnny Zini e aqui professor Pablo Jamilk para bater um papo com vocês em mais um evento, mais um quadro Falando Francamente. Sobre um assunto que é muito controverso no Brasil e ao redor do mundo também, que é o aborto, cara. Quais as condições em que ele deve ser permitido, em que ele pode ser permitido, em que você acha que não deve ser permitido. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre aborto e dar algumas visões diferentes para ajudar você a pensar e um dia, se tiver que escrever sobre isso, também ter argumentos. Exatamente. Antes disso, nós gostaríamos de pedir alguns favores. Em primeiro lugar, que você curta esse vídeo aqui agora, nesse momento. Em segundo lugar, que você siga as nossas redes, faça sua inscrição aqui no canal, beleza? E também quero pedir que você faça a inscrição no perfil do Instagram do Professor Johnny, que é @Professor Johnny Zini, no canal do YouTube do Professor Johnny, Professor Johnny Zini, RLM, e, é claro, no meu perfil do Instagram, @Prof. Pablo Jamilk, no meu canal do YouTube, Pablo Jamilk Oficial, porque daí a gente já sabe que poderemos estar em contato com você o tempo todo. Perfeito, gente. A escolha do tema foi por uma questão aí de importância, relevância social e também pela polêmica que ele sempre causa. É importante dizer que esse quadro não tem nenhum tipo de regra, ele não tem nenhum tipo de protocolo a ser seguido, é uma troca de ideias entre nós e vocês. Portanto, o chat está totalmente aberto para que você participe o tempo todo, claro, de forma educada, expondo sua opinião e aceitando as contrariedades que podem surgir. Afinal, qualquer conversa sobre um assunto polêmico é assim. Você pensa uma coisa, o outro pensa outra, e aceitar as diferenças é fundamental. Isso faz parte do processo dialético. Nós gostamos muito disso, tá? De poder debater. Então fique à vontade para colocar os seus argumentos aí, para expor o seu ponto de vista, desde que, claro, com bastante respeito, porque é isso que a gente tenta fazer sempre que começa aqui. Muita gente havia pedido esse assunto, aborto. Sim. O pessoal entra em contato com a produção e fala, gostaria de que vocês falassem sobre isso. E justamente por esse fato nós decidimos trabalhar com esse assunto. Apesar do risco, A gente sabe muito bem que é sempre um risco muito grande falar de aborto. Afinal, nós mexemos com as paixões, com a religião, com as crenças e com a saúde de muita gente. Portanto, é sempre arriscado e nós tentaremos expor aqui alguns lados da moeda, algumas faces do assunto, para que você possa pensar melhor. Fique sempre com a sua opinião, não há nenhum problema em ter a sua opinião e também não há problema para mudar de opinião. Afinal, é próprio dos sábios mudar de opinião, certo? Mas claro, a gente vai ter responsabilidade e tentar dar uma abordagem cultural, sociológica, técnica, biológica também, para você poder criar aí um conceito novo. Sempre nos limites da nossa ignorância, Afinal de contas, nós sempre tentamos buscar muitas informações, muitas referências e a partir disso expor a nossa opinião. Por que eu falo no limite da nossa ignorância? Porque toda consciência de aprendizado não é de fato aprendizado daquilo que você sabia, mas daquilo que você não conhecia. Então, quando aprendemos alguma coisa, nós só temos contato com o tamanho da nossa ignorância e não do nosso conhecimento. Na verdade, eu gosto de uma frase que diz que o mundo não é o que você vê. O mundo é o que você é. Ou seja, cada um vê de uma forma, a mesma coisa, Já há provas, Pablo, inclusive, de algo muito mais legal. Já há provas que os seres humanos enxergam coisas, objetos de forma diferente, inclusive com cores diferentes. E o que significa dizer que tampouco nós enxergamos a cor da mesma forma, que é algo que supostamente não haveria discussão. Preto é preto, branco é branco. Mas as pessoas veem os brancos, o azul, o verde, de forma diferente. É por isso que às vezes não há concordância sobre um assunto qualquer. Exatamente. Os nossos sentidos são os faróis que iluminam o que está à nossa frente. Muito bem. E nós iniciaremos o assunto fazendo uma abordagem aí sobre o direito atualmente no Brasil, para que você possa entender em que situação nós estamos, em que pé nós estamos, e aí começamos a dar a nossa opinião também, tá? Você sabe que no Brasil hoje nós temos 3 casos em que o aborto ele é permitido, certo? 2 estão já em lei e um é um julgado do STF, uma súmula vinculante, se eu não me engano, e que aí já tornou o caso pacificado, ou seja, é algo comum no Brasil todo. Vamos lá. No caso de estupro e no caso de risco à mãe, o aborto ele é permitido por lei, professor Paulo. Permitido por lei, E há um terceiro caso,
que é quando o neném é anencéfalo, ou seja, ele não tem chance alguma de sobreviver por muito tempo. Nesse caso, o STF já julgou e abriu o procedente para também poder ser feito o aborto, ok? Não é permitido o aborto no Brasil pela simples vontade da mãe ou pela questão econômica e social e assim por diante. E é justamente essa discussão que nós queremos fazer. Como você pensa em relação à legalização do aborto em qualquer caso, mesmo que seja uma criança saudável, que não tenha sido um estupro, pela simples vontade da mãe, da mulher, em não ter aquela criança. Esse é o foco da nossa discussão. Perfeito. É importante mencionar em relação a isso que o professor Johnny acabou de dizer, do caso da anencefalia, que foi uma decisão relativamente mais recente, né, dentro desse universo tão complexo que é a discussão a respeito do aborto. É interessante que observemos o seguinte, houve certa controvérsia, Johnny, quando dessa decisão, porque algumas pessoas advogavam que não era certo o fato de que a expectativa de vida do nascituro seria menor se ocorresse anencefalia. Sim. Né? Algumas pessoas advogavam a ideia de que sim, ele poderia ter um desenvolvimento relativamente longo. Entendi. E de que não seria correto permitir o aborto ainda nesses casos. Eu entendo. Né? Isso causou uma polêmica à época, mas aí nós tivemos estudos que comprovavam mais as exceções do que as regras. Muito bem. É importante dizer para você também que em termos de pena, né, de penalidade, o aborto é um crime, né? O aborto fora das 3 condições que eu já citei para você, ele é crime previsto no Código Penal com pena de 1 a 3 anos para a mãe e de 3 a 10 anos para quem executa o aborto, para o médico no caso, ou o abortista. Ainda de 3 a 10 anos de reclusão para quem facilitar, levar ou influenciar a pessoa ao aborto. Ou seja, a pena é maior, Pablo, para quem colabora do que para a mãe, que é de 1 a 3 anos, né? Não é uma pena das mais altas. Embora, gosto sempre de citar aqui um autor, que é o famoso aí no mundo jurídico, chama Cesare Beccaria, certo? Ele é um dos precursores da criminologia moderna, naquela época nem se chamava isso, né? E uma das teses dele é que o que ajuda a diminuir a criminalidade não é a pena, mas é a certeza da pena. Ou seja, não importa se a pena é de 1 ano, se houver a certeza que ela vai ser cumprida e logo, quanto mais rápido, melhor, a pessoa vai deixar de cometer aquele ato ilícito, porque, segundo ele, o ato ilícito ele é racional. A pessoa pondera entre fazer e não fazer, pesa os prós e os contras. E quando ela comete um crime, é uma escolha racional, baseada preferencialmente, ou muitas vezes, na incerteza de pena. A pessoa prefere 10 anos tendo a dúvida de ser punido do que certeza de 1 ano de punição. Portanto, na opinião dele, não é porque é de 1 a 3 anos que isso não funcionaria, desde que houvesse a certeza da punição. Exatamente. E é tão interessante essa tese, não é, Johnny? E talvez isso explique um pouco dessa diferenciação das penas, não é? Por exemplo, isso, sim, claro. Porque, veja bem, o caso da mãe que vai optar pelo aborto de maneira consciente, imagine que luta, que guerra psicológica ela trava consigo mesma no momento em que decide por abortar. Fora desses casos que nós já vimos mencionado, dos casos, né, já previstos em lei. Então é uma grande guerra psicológica que pode deixar traumas eternos, né, na pessoa. Pra gente começar a discussão, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, pra gente começar a discussão, eu quero que vocês mandem aqui no chat pra mim, pra nós dois agora, se você é a favor ou contra a legalização do aborto, no caso da mãe ter a vontade de fazer o aborto. Nós estamos excluindo os casos já Isso, o que nós estamos, em lei. O que eu estou perguntando e quero que você responda aqui é se você é a favor ou contra permitir ser legal o aborto pela simples vontade da mãe. Claro, com alguns critérios. É importante dizer que ao redor do mundo, 12 semanas é mais ou menos um consenso. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Ou se você é contra, fala, não, eu sou contra o aborto apenas nos 3 casos que vocês já citaram, ou ainda, eu sou contra o aborto em qualquer caso. Porque aí, ouvindo a sua opinião, a gente vai poder dar a nossa opinião também e discutir os 2 lados da moeda. Gostaria muito também da participação feminina nesses comentários. Muito legal. Porque aqui nós temos 2 homens discutindo um assunto que é, em última instância, uma preocupação quase que exclusiva feminina.
né? E nós gostaríamos da opinião das senhoritas, Eu gostaria por gentileza. muito que as mulheres se posicionassem, o Pablo tem toda a razão, porque incrivelmente, não obstante ser um assunto totalmente feminino, porque não é a minha opinião, eu comentei, a gente falava disso antes, é a opinião inclusive de homens, vou citar aqui Drauzio Varela. Eu tô lendo aqui enquanto o Johnny vai falando com vocês. Que diz o seguinte, é engraçado que só os homens ou os homens discutam aborto quando a gravidez é um assunto puramente feminino. O homem contribui com uma célula e a mulher com uma célula do homem, 9 meses depois, cria, gera, produz uma criança. Então esse assunto tem que ser discutido pelas mulheres. O que elas pensam sobre o aborto, o que elas pensam sobre a gravidez. O corpo é delas, as transformações são delas e elas têm de participar muito mais do que os homens nessa discussão. Segundo Drauzio Varela, inclusive o fato, Pablo, de os homens discutirem isso e quererem impor às mulheres a sua opinião é uma forma de subjugar as mulheres. Exatamente, porque é uma violência simbólica. É uma violência simbólica porque as mulheres são minoria no Congresso, as mulheres são minoria nos cargos legislativos e executivos. Ou seja, o assunto é discutido por homens que nunca engravidaram e você sabe muito bem, jamais suportariam uma gravidez. A polêmica já começou, já se instaurou nos comentários aqui. Por quê? Porque é sempre uma questão de tempo nesse debate que até as pessoas começarem a argumentar com pontos inconciliáveis, né? Sim. Quais são pontos inconciliáveis? Você querer tratar um assunto que envolve dimensões éticas, jurídicas e religiosas, certo? Você querer argumentar fora dessas esferas. Por exemplo, se uma pessoa quiser argumentar na esfera religiosa, ela precisa trabalhar todos os argumentos na esfera religiosa. Ela não pode utilizar um argumento da esfera religiosa para contra-argumentar um argumento da esfera jurídica. Isso. Porque não faz sentido, porque é dar murro em ponta de faca. Por exemplo, se você disser... Vamos aqui pegar, é só para ilustrar por causa dos argumentos que eu já vi, tá? Se você disser assim, eu acho que é melhor prevenir a gravidez indesejada do que depois matar a criança. Calma, vamos com calma, porque o feto é uma coisa, o embrião é outra coisa, a criança é outra coisa. São todas coisas diferentes, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Outra coisa, a ideia do tirar uma vida. O que é concepção de vida diferencia dentro da dimensão religiosa, dentro da dimensão ética, dentro da dimensão de saúde, dentro da dimensão jurídica. São dimensões diferentes. Então cuidado quando vocês começarem com esse embate. Outra coisa, falo agora principalmente para as pessoas de convicção religiosa. Antes de você argumentar que não é possível tirar uma vida ou só Deus pode tirar uma vida, antes de você argumentar isso, tenha certeza de qual é o posicionamento da dimensão religiosa a respeito de métodos contraceptivos. E eu gostaria de dar uma informação estatística muito legal para você que usa muito a religião para discutir esse assunto. O senhor sabia que 88%, professor Pablo, das mulheres que abortam são casadas, têm mais de 40 anos, são católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas? Não sabia, professor. Esse dado está numa reportagem do Estadão muito recente. Ou seja, as pessoas que mais são contra, as católicas, evangélicas, protestantes, que usam a crença para dizer que isso não deve ser feito, são as que mais abortam, 88%. Isso não significa que você que utilizou o argumento religioso seja essa pessoa, entende? A gente precisa ficar com um pouco de dedo aqui nesse caso. É importante você saber também que durante muito tempo a religião proibiu a utilização de métodos contraceptivos. A Igreja Católica até muito recentemente era contra a camisinha. É importante que nós falemos isso. Porque daí se você disser o seguinte, então é mais importante prevenir a gravidez indesejada, isso é mais importante que cometer o aborto ou discutir o aborto. Mas veja bem, se você sequer tem a possibilidade de prevenir, por quê? Porque você não pode utilizar o método contraceptivo, aí acabou. Então o negócio é não praticar o ato sexual a não ser que você queira ter filho. Afinal, está na Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Portanto, cara, outro dia a Igreja Católica, através do Papa, se disse a favor do uso de camisinha. Isso é agora, não é 10 anos atrás. Ou seja, claro que a igreja faz parte da nossa vida, é óbvio que a religião faz parte do Brasil. Nós temos no Brasil hoje apenas 3% de ateus. 97% se dizem ou
ou católicos, ou evangélicos, ou de alguma religião, ou creem em Deus. Certo. Ou seja, a religião faz parte do Brasil, não podemos desconsiderar isso. Perfeito. Estado laico não é um Estado sem religião, é um Estado que respeita todas as religiões. Porque se Estado laico significasse não ter religião, seríamos dominados pelos ateus, que são 3%. Exatamente. Significa que você pode professar a sua fé de qualquer maneira, que o Estado garante que você poderá professá-la dessa maneira. Muito bem. Não significa que ele tenha predileção por uma opção religiosa. Agora é importante a gente fazer uma abordagem em termos mundiais para que você tenha, caia por terra algumas ideias falsas, algumas falácias que você tenha na sua cabeça. Por exemplo, muita gente diz assim, professor Pablo, mas nos Estados Unidos é permitido. Certo? Até a página 2, não é bem assim. Os Estados Unidos têm um sistema federativo diferente do nosso. Exatamente. Eles têm leis federais que os estados podem regular também. Então, em termos federais, o aborto é permitido nos Estados Unidos, mas cada estado pode criar leis específicas a esse respeito. Sim. Dos 41, 29 estados hoje nos Estados Unidos criaram barreiras contra o aborto. Especialmente os do sul dos Estados Unidos, que são mais conservadores. Haja vista a presença da igreja fundamentalista nos Estados Unidos. Então não é verdade que nos Estados Unidos você aborta a hora que você quer. Existem estados em que isso é bem complicado. Você tem que fazer acompanhamento, você tem que falar com o psicólogo, ou seja, eles criam uma série de barreiras para que a mulher desista. Inclusive, eles querem fechar e deixar uma única clínica por estado, que é para dificultar o acesso. Ou seja, se eu tenho uma clínica só por estado, a mulher teria que viajar para poder fazer o aborto. São dificuldades, né, para tentar coibir o ato. Só que aí sempre entra uma discussão, e lá também isso se discute, que é a seguinte: quando você começa a criar proibições, empecilhos, quem aborta quem tem acesso ao aborto legal e seguro são as pessoas com dinheiro. A pessoa com menos dinheiro Exatamente. não vai ter dinheiro para viajar. Vai optar por um processo clandestino. Ela vai optar por um processo clandestino. E aí entra um dado que é muito importante. No Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência de complicações com abortos clandestinos. A cada 2 dias, meu amigo e minha amiga, uma mulher morre no Brasil em decorrência de um aborto clandestino. Eu vou lhe falar algo agora que talvez você não goste ou que você não queira, mas o nome do quadro é Falando Francamente, e isso eu tirei do Drauzio Varela. O aborto já é permitido no Brasil. Fale pra mim, mande aqui pra mim, quem de vocês conhece qualquer pessoa que foi condenada por fazer um aborto? Que coisa? Quem de vocês conhece uma pessoa sequer, ou um médico qualquer, que foi condenado por fazer um aborto? Mande pra mim, porque nós sabemos que nós temos no Brasil, todos os anos, 1 milhão de abortos feitos nesse país. Todos os anos. Se todos os anos 1 milhão de pessoas fazem aborto, cadê as pessoas presas por aborto? Pois é. Já que não é permitido, certo? O aborto é totalmente permitido no Brasil, só que com uma diferença. Quem tem alta renda faz em clínicas minimamente seguras. Não com as condições ideais, mas em clínicas seguras. Sabe quem morre? Sabe quem são as 2 pessoas que morrem a cada 2 dias aqui? Negras e pobres da periferia desse país. Ou seja, quem não vai ter acesso porque, como se trata de um grande problema de saúde pública, o Estado ainda não consegue assistir. É isso mesmo. Então você veja, eu sou contra, eu não estou dizendo que eu sou a favor, eu estou trazendo aqui e jogando luz sobre uma discussão. Eu sou contra a legalização do aborto, porque isso aí é crime. Sim, você é contra, todos os dias mulheres abortam no país e ninguém é preso. O aborto é liberado, ele já acontece. Você goste ou você não goste, ele já acontece. Quem quer abortar nesse país, aborta. Com uma diferença, a mulher rica faz de forma segura, a pobre negra faz de forma clandestina e 2 mulheres morrem a cada dia nesse país. Johnny, parece que um dos grandes problemas é a confusão entre você descriminalizar a prática, certo? E incentivar a prática. Perfeito. As pessoas acreditam que se você legalizar a prática, você a está incentivando. Você está dizendo assim, não pratique. Calma. Tem que entender que nós estamos numa discussão a esse respeito, pensando especificamente no critério de criminalizar ou não, descriminalizar ou não, legalizar ou não. Tratar a prática como uma questão que envolva mais uma questão de dimensão, certo? De dimensão da saúde pública. E o mais interessante é, você pode dizer, eu sou a favor da legalização do aborto, porém, jamais praticaria. Claro. Isso faz parte, afinal de contas, veja, que quando você diz, eu sou o contrário
a legalização do aborto, na maior parte dos casos você está querendo dizer, eu não abortaria. E a pergunta não é essa, porque eu também não faria, jamais eu apoiaria um aborto, eu sou contra o aborto, mas eu posso ser a favor da legalização. A Luciana Rios mandou uma frase aqui, que cai por terra rapidamente com um dado que eu vou te dar, tá, Luciana? A Luciana colocou assim, isso é um debate, tá? Vou falar teu nome mesmo. Pessoas morrendo nas filas dos hospitais, teríamos que transferir recursos para atender pessoas que optaram por abortar. Não concordo. Seu argumento é super frágil, eu vou derrubar ele nesse momento. Vamos lá. Todos os anos, 250 mil mulheres são internadas no Brasil em decorrência de complicações de abortos clandestinos e são gastos 142 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro já é gasto com aborto, queira você ou não queira. Ó, eu não Certo, entendi uma frase Luciano? aqui do Jefferson. Pobre negra, olha só, já vem com esse discurso horrível por amor, né, professor? O que você quis dizer com isso? Eu não entendi, Jefferson. Você acha que isso não acontece? Eu posso te dar dados e mais dados aqui. Ou você tem algum estudo que diz que isso não acontece? Ou você tem algum dado que isso não acontece? Porque nós estamos pautados em dados estatísticos do IBGE, de vários órgãos que são bastante competentes no Brasil. Então eu poderia... Eu vou dar um dado para você, Jefferson, e eu gostaria que você refletisse sobre ele. Você sabia que no estado, que em Maceió, o índice de mortes de negros, professor Pablo, é de 68 mortos negros a cada 1.000 negros? E isso é índice de país em guerra? E que de pessoas brancas é de 5 a cada 100 mil, que é índice dos Estados Unidos? Em Maceió, o índice de brancos que morrem é índice de estado de país americano, Certo, Estados Unidos. certo. O índice de negros é índice de país de guerra. É pior que El Salvador. O índice de mulheres mortas no Brasil caiu, de feminicídios caiu quase 40%. E o índice de mulheres negras com feminicídio aumentou mais de 20%. Você quer dizer que não existe nenhum tipo de problema com mulheres negras no Brasil? Eu não acredito num discurso desse. Eu tô acompanhando o chat aqui, eu tô vendo alguns comentários que... Então, a Luciana... Mas muita gente morre fazendo aborto, mesmo sendo dentro de um hospital. Não é verdade, Luciana. O aborto é um procedimento simples e hoje praticamente não se faz nenhum tipo de... Ao redor do mundo, não se usa nenhum tipo de método cirúrgico, muito pouco, a maioria é só com medicamentos. Não é verdade que o aborto é arriscado. Quando feito numa clínica especializada, dentro de um hospital por médico competente, ele é super seguro e as mães praticamente não morrem. Vou dar um outro dado importante para você. A gente veio pronto para cá, tá? Tá aí falando, e veja bem, o professor Johnny tá falando de casos em que de locais em que essa prática ocorre com os devidos cuidados médicos, acompanhamento legal. É super seguro. Ele não tá falando daquela pessoa que, enfim, vai praticar isso em qualquer lugar. Nos países em que foi legalizado o aborto, as mulheres não morrem de aborto, é super seguro, isso é falácia. Veja bem, não há nenhum problema em você ser contra a legalização, só que nós precisamos discutir isso em alto nível. Nós não podemos nos basear em argumentos fracos, a gente tem que ter argumentos. Então o primeiro argumento que a Luciana colocou aqui, vai gastar dinheiro com um aborto sendo que está morrendo gente na fila. Já se gastam 142 milhões anuais com aborto no Brasil, já se gasta esse dinheiro. Só que aí é para salvar mulheres que fizeram aborto clandestino. Você podia gastar muito menos. Segundo, ao redor do mundo onde foi legalizado, o aborto é super seguro e as mulheres não morrem. Então também caiu por terra. Precisamos argumentar com coisas que sejam sólidas. Eu li um comentário da Evelyn aqui que foi: geralmente pessoas de baixa escolaridade ou menos cultura não se preocupam muito em se cuidar. Dificilmente você se depara com uma pessoa esclarecida que é cheia de filhos, elas se planejam. Esse argumento é bastante complexo. Isso. Porque nas pessoas, vamos pegar aqui, ó, nessa esfera que você mencionou, existem outros problemas sociológicos que imperam. Um deles é o problema da imposição do comportamento patriarcalista que diz que a mulher serve apenas para ter filhos. E esse comportamento sobrevive em algumas regiões ainda, certo? Em que ainda é um tabu, por exemplo, falar em vasectomia ou laqueadura. Muito bem. Isso ainda sobrevive no Brasil. Talvez, Johnny, isso é bem importante esclarecer, algumas pessoas não consigam engolir esse argumento porque a região em que elas moram, as pessoas com que elas conversam, não estão próximas disso. Esse deslocamento é muito difícil, é muito caro para algumas pessoas. Por isso que eles tendem a pensar que isso é um argumento de mimimi, por exemplo. Sim. Na verdade, Luciana, a Luciana mandou aqui, a professora de formação foi passada por médicos dos hospitais públicos.
os nossos hospitais públicos brasileiros não são dos Estados Unidos. Na verdade, não precisa dos Estados Unidos, não. O Uruguai também já legalizou o aborto e lá as mulheres não estão morrendo por aborto legal. Então, não precisa ser dos Estados Unidos. Pode ser um hospital brasileiro mesmo, que o aborto é algo bastante seguro. Inclusive, você pode fazer ele com um medicamento que se compra no Paraguai, na Argentina, que chama Cytotec. E o pessoal, basicamente, hoje ao redor do mundo, não faz cirurgia para o aborto, ok? A Rúbia Feitosa fez uma pergunta. Professor, quando começa a vida de um Já ser? chegaremos lá. Pois o direito à vida é resguardado aos casos que envolvem guerra. Eu vou dar... Posso, antes disso aí, Pablo? Fica à vontade. Vou dar uma outra informação para você. Sabe onde ocorre 90% dos abortos no mundo? Onde? Nos países onde é proibido. Você sabia disso? 90% dos abortos que acontecem no mundo acontecem nos países onde é proibido. Onde é permitido o aborto, os índices foram caindo. E aí por quê? Não é a simples legalização. Junto com a legalização, os países que legalizaram implementaram medidas de educação sexual. Não é putaria na escola, não é kit gay. É educação sexual. É você ensinar o que é uma camisinha, é você ensinar o que é uma gravidez, ensinar o que é uma... O senhor está mexendo num ninho de vespa. Não, mas é para isso que nós estamos aqui, certo? E não é para quinta série. Mas você tem razão. Eu tive aula de educação sexual na escola. Não é para quem tem 8 anos de idade, é para quem tem 12. E sim, as pessoas transam com 12 anos. Eu fui professor de escola por 10 anos da minha vida e eu sei de muitos casos de meninas com 12 anos transando com os rapazes do ensino médio. Isso, infelizmente, acontece, goste você ou não, você acredite ou não. Então, a partir dos 12 anos, cabe educação sexual, o que é camisinha, como se engravida, quais as consequências, o que é um aborto, o que você causa abortando, as consequências físicas e psicológicas. Então, os países onde isso foi legalizado, junto com isso veio a educação sexual e o apoio à mulher grávida. Porque a mulher, ela não quer abortar. A mulher é a última pessoa que quer abortar. Busque aí no seu YouTube e coloque Drauzio Varela aborto. Perguntam pra ele assim, Pablo, você é contra ou a favor do aborto? E ele diz, eu sou contra. Mais contra do que eu é a mulher que faz o aborto. Porque a mulher quando está grávida, ela é inundada de hormônios para suportar a gravidez. Ela é inundada de hormônios para que ela queira ter aquele filho. Se ela chega a querer abortar, é porque há algo muito sério envolvido ali. Se você dá suporte, se você dá apoio, se há psicólogo à disposição, a mulher pode desistir de abortar quando passa o desespero. Mas não pelo medo do crime. Isso não é pelo medo do crime. Porque eu já perguntei, quem conhece aqui alguém que foi preso por aborto? Não acontece. Então você veja que ela pode desistir porque ela tem acompanhamento, porque ela tem suporte, ela tem apoio de pessoal especializado. Então não é a simples legalização, é a legalização junto com grave educação sexual e apoio à mulher grávida. Johnny, alguns comentários aqui importantes, tá? Um deles aqui é da Carla. Mas liberando o aborto não geraria mais irresponsabilidade? Responsabilidade, não, você não pode dizer que liberar uma prática gere responsabilidade. Isso parte do indivíduo. Por exemplo, não é liberado fumar? Eu não fumo. Então, e assim, eu gosto sempre, professor Pablo, de analisar ao redor do mundo, certo? Porque eu olho ao redor do mundo, ver se aquilo já aconteceu, e aí eu vou ter uma ideia de como que o ser humano age. Nos países onde foi liberado, houve duas coisas, e eu preciso ser sincero com você. Houve, no começo, nos primeiros 2, 3 anos, houve um aumento do número de abortos, e depois de 10 anos o índice cai muito. Ao redor do mundo, em todos os países que você for pesquisar, Espanha, Portugal, Estados Unidos, os países desenvolvidos, infelizmente eu não tive tempo de colocar aqui, eu salvei um mapa ao redor do mundo. O mapa do aborto no mundo é basicamente igual ao mapa que divide o norte do sul ou os desenvolvidos dos pobres. País pobre, contra o aborto, crime, vou mandar matar, acabou. País desenvolvido, pode abortar. País pobre, muito aborto. País rico, pouco aborto. O mapa é idêntico. Sabe aquele mapa da aula de História e Geografia que você via? Que tinha lá país desenvolvido e país pobre? É o mesmo do aborto. Quanto mais desenvolvido, menos aborto. E incrivelmente é liberado. Então, ao redor do mundo, onde foi liberado, após 10 anos, o índice de aborto despencou. Só nos primeiros 2 ou 3 anos que ele deu uma aumentada. Por isso que as pessoas comentam no chat ali, por exemplo, como a Adriana, um abraço pra você, comentou, ninguém acorda pensando, nossa, hoje eu vou abortar.
Não é isso. A Débora mandou aqui uma... Desculpa interromper, mas que a Débora merece. Falar. Algum dos dois é formado em medicina para falar com tanta certeza? Na verdade, o seu argumento ele é muito agressivo primeiro, né? E você não tem que ser médico para falar de medicina, você não tem que ser professor para falar sobre educação, você não tem que ser pai para falar sobre filho. Mas você é formado em quê, Débora? Não, mas não é nem isso, não vão agredir a moça, né? Não, mas é a mesma pergunta. Não vão agredir a moça. E outra, para falar de um assunto basta pesquisar. Tá aí a internet, os livros para tudo isso, tá? Essa apelação à autoridade, quem é você para falar disso? A gente chama lá em lógica, né? Em dialética, em lógica, né? De falácia. Que é quando você ataca a pessoa. Quer dizer, você, Débora, não tem argumento para discutir comigo com o Pablo, aí você pergunta, quem são vocês para falarem isso? E eu prefiro perguntar, qual é o seu argumento a respeito? Debata comigo, troca ideia comigo, eu tenho argumento. Se você não tem, não vem com essa besteira que você mandou aqui. Pelo amor de Deus, você é muito fraco. Comigo não cola, velho. Comigo, esse tipo de coisa não cola. Débora, vamos ter que, melhor argumentação aí. Mas outra coisa, a questão do aborto tem que ser médico para praticar, não para liberar. Isso, perfeito. Né? E isso é muito importante porque, veja, a decisão de abortar ou não é única e exclusivamente da mulher. Essa é uma decisão que a mulher toma, certo? O que nós estamos debatendo aqui é se o Estado pode arbitrar a respeito dessa decisão. Você pode defender isso dizendo que o Estado tem a obrigação de tutelar a vida. E aí você vai partir do princípio de que a vida surge desde o momento da concepção. Esse conceito de vida é um conceito que encontra algumas limitações dentro da própria ciência, certo? Depois de você analisar o estágio do desenvolvimento do sistema nervoso central. Existe um outro problema de discussão da noção do que é vida que está na dimensão filosófica, certo? Outro que está na dimensão ética, outro está na dimensão religiosa. Na dimensão religiosa, quando a mulher descobriu que estava grávida, maravilha, já existe vida desde a concepção, é a união de duas pessoas, aquilo é mágico, então aí você tem um ponto de onde você partir para discutir, correto? Então, quando você defende que o Estado pode arbitrar a respeito dessa decisão para considerar crime ou não a decisão da mulher, você está pensando em quais etapas da gestação? Porque, por exemplo, quando eu penso a respeito do aborto, eu não penso num aborto da criança com 7 meses, entendeu? 6 meses, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando lá nas etapas iniciais da gestação. E eu acredito que a discussão se encaminhe para essa vereda. Além do mais, o grande problema que se descortina não é se você praticaria ou não. O grande problema é justamente se você acha que a pessoa que gostaria de praticar pode praticar ou não. E aí eu entro com uma frase importantíssima do Voltaire. Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Muito bom. Certo? Então, se você pode falar quaisquer argumentos defendendo o ponto de vista da criminalização, entenda que o contra-argumento é tão válido quanto. E o ponto mais sensível dessa história toda é: pense especificamente no problema de saúde que nós temos hoje por causa da proibição, certo? E em última instância, essa é uma decisão extremamente complexa para a mulher. Quando ela descobre que está grávida, ela já tem uma notícia muito complexa com a qual precisa lidar, certo? Ainda mais se isso não foi planejado. E depois dessa etapa, ela ainda precisa descobrir se ela de fato fará ou não fará. Pode ser que haja legalização do aborto e diversas pessoas, mesmo com a legalização, sequer pensem em fazer isso. Muito bom, Pablo, verdade. Eu vou dar um dado aqui para a Luciana. Em 2007, Portugal autorizou o aborto, tá? 2007, Portugal, que é um país extremamente católico, autorizou o aborto, fechou? 10 anos, até 10 semanas. Eu não concordo com 10 semanas, falava disso com você ontem, né? Eu não concordo com 10 semanas não, mas até 10 semanas. 10 anos depois, uma pesquisa mostrou o seguinte, que o número de abortos caiu
E as mortes decorrentes da prática são quase nulas, ou seja, praticamente não morre mulher de aborto. Então, para quem acha que é perigoso, está aqui um dado sobre Portugal. Na década de 70, eram 100 mil abortos por ano, sendo que 2% deles resultavam em morte. Enquanto dados de 2008 mostram que o país registrou 18 mil abortos, ou seja, o índice foi caindo drasticamente, e hoje esse número está em queda constante, ou seja, após quase aí 10 anos, né, de liberação, mais de 10 anos de liberação, os índices só estão caindo. Que é o que eu falava antes, o ato de você legalizar o aborto e dar dignidade para a mulher que vai fazer, porque a mulher que quer fazer aborto, ela vai fazer, tá? Ponto. Ela vai fazer. A mulher que decide fazer o aborto no Brasil, ela faz o aborto. Sendo crime ou não, porque ela sabe que ela não vai ser punida. Só que ela faz numa clínica clandestina, sem nenhum tipo de dignidade. E aí está o risco. E aí está o risco, porque essa pessoa morre. Além da criança que já seria abortada, essa mulher vem a falecer. Ainda há um fato que é, falta o acompanhamento psicológico para essa mulher que seria a mãe. Sem dúvida. Certo? Tudo isso deve ser pensado caso haja uma legalização dessa natureza. Alguém perguntou aqui se existia algum tipo de crise ética entre o médico e o paciente, se poderia o médico se recusar a fazer. Em muitos países onde é legalizado o aborto, o médico tem a opção de não fazer. Então, se algum médico, olha, eu não gosto de fazer aborto, eu não quero fazer, o médico tem esse direito. E aí uma outra pessoa pode fazer e tal. Então seria normal, uma escolha médica, né? Se o médico não se sentir confiável, confiante para aquilo, ou de acordo com suas convicções, ele pode não fazer, tá? Teve um comentário que veio aqui, que eu não vou criticar, em hipótese alguma, do Edu Mesquita, mas eu acho que é um comentário que mostra bem o machismo da sociedade e como que você pensa, Pablo. O Edu mandou assim: professores, acho que as pessoas se preocupam muito com a mulher e dão pouco valor à vida do feto. A Constituição já prevê possibilidades para o aborto. Fora isso, vira um método contraceptivo. Essa dúvida que me assola e eu não tenho uma resposta, professor Pablo. Não tenho uma resposta, porque assim, veja só, Pablo, você é a favor do aborto? A sua opinião, você seria favorável que alguém praticasse? Né? Vamos pensar assim, na sua família, se você tivesse mais um filho e sua esposa não quisesse, você apoiaria? Eu tenho um grande problema ético com isso, sabe? Acredito que é a decisão da pessoa, mas eu não praticaria. Perfeito? Sim, eu também não. Eu não aceitaria hipótese alguma. Mas eu não posso dizer que eu sou contrário àquela pessoa que não faz parte do meu convívio tomar uma decisão por si. E até porque eu não sou mulher, cara. Eu não sei o que ela sente. Exatamente, é complicado para nós homens sermos tão convictos nós em relação... Nós gostaríamos de ter hoje aqui uma mulher debatendo conosco aqui. Nós tentamos trazer a Carlinha, ela tá na Argentina a passeio e infelizmente não deu pra gente trazer a Carlinha, porque eu não sei como que a mulher sente em relação a isso. É muito complicado para nós homens opinarmos a esse respeito. Porque se uma namorada que eu tivesse, minha esposa, se eu tivesse uma esposa, engravidasse, olha, eu quero abortar. Não, eu quero ter, é meu filho. Agora, eu não sei como que a mulher sente em relação a isso. É o corpo dela, afinal. A gravidez é um processo mágico, transformador, e tudo isso vem com uma carga de complexidade muito grande. Então, eu confesso que eu não tenho a resposta, Edu, pra você. Eu não tenho convicção a esse respeito. Uma hora eu penso uma coisa, uma hora eu penso outra. Você pode pensar, por exemplo, que a gravidez dura 9 meses, mas que a vida da criança pode durar mais de 80 anos. Claro, é isso. Existe o pessoal mais legalista fala assim: professor, vamos matematizar essa questão? É muito legal esse pensamento. Eu vou ajudar você que... Agora você que é a contra, tá? Você que é totalmente contra. Existe um argumento dos legalistas que é assim: um direito termina quando começa o direito do outro. O direito da mãe em escolher o que acontece com o seu corpo, ele termina quando começa o direito à vida do feto, certo? Então nós temos um conflito de direitos aqui. Só que a mãe, ela vai perder o seu direito por 9 meses. Porque após 9 meses, isso já existe no Brasil, a mãe pode doar o seu bebê. No nascimento, ela faz uma cartinha, doa esse bebê e o Estado tem formas de poder encaminhar a doação. Isso já existe, tá? Então não é verdade que... Isso aconteceu com meu pai. Com seu pai? Isso, o professor Pablo foi doado, por exemplo. É isso? O meu pai. O teu pai foi doado? Olha só, tá vendo o exemplo vivo? Isso já acontece, pode doar, tá? Você que de repente engravide e não queira o neném, você pode esperar ter a gravidez, quando nascer, olha, eu não quero essa criança, não tô pronto agora, não tenho condição financeira, eu quero doar essa criança. E alguns dizem que é um ato de amor.
Se a mulher sente que ela não tem condição física, psicológica ou financeira de criar aquela criança, doá-la para alguém que possa cuidar com amor seria um ato de amor, sim, ok? Sim, correto. Muito bem. E, então a mãe teria o seu direito violado por 9 meses. Ao passo que a criança que perdeu a vida, perdeu o direito à vida por 80 anos. O que pesa mais, 9 meses de incômodo da mãe ou 80 anos da vida de uma criança? Então os legalistas têm esse argumento, sem dúvida alguma. Há uma outra... E também tem o argumento que se você não quer a criança, você pode doar. Isso é legal, não precisa fazer clandestino, você pode fazer tudo na lei. Então esse argumento é forte. Eu tenho uma frase aqui, que é do Mário Quintana, pelo menos atribuem ao Mário Quintana, né? E eu acho uma frase muito poderosa, que é: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior. Por quê? Ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Isso é Mário Quintana. E eu acho muito poderosa essa frase e eu acho difícil desconstruí-la, porque corrobora isso que o Johnny acabou de dizer. São esses 80 anos, né? Você sequer sabe que vida foi tolhida. E outra dificuldade nesse debate, e aí é legal a gente poder falar para você com convicção, porque a gente foi pesquisar o assunto, ao redor do mundo existe quase que um consenso de que 12 semanas seria o limite máximo de você fazer um aborto. Embora existam países que admitam até a 24ª semana. É um negócio incrível, né? Mas aí eu vou te contar um negócio. Por que 12 semanas? Fiquei curioso. 12 semanas tem algum marco fundamental, a criação de algum órgão fundamental? E eu descobri que não. Eu descobri que nos Estados Unidos tem um caso muito famoso, Roe versus Wade. Foi uma mulher que mentiu ser estuprada e ela não foi estuprada. Não foi? Ela não foi estuprada. Ela não foi estuprada, ela teve o neném e quando ela entrou com essa ação no Congresso lá para poder, no STF deles lá, na Suprema Corte deles, para abortar, ela mentiu que foi estuprada e ela queria o direito ao aborto e ela conseguiu. Esse é um caso famoso, bastante antigo, que marcou, então, o começo da liberação do aborto nos Estados Unidos. Roe versus Wade, pode pesquisar isso aí. Então eles se debruçaram sobre o assunto e dividiram a gravidez em 3 trimestres. 3 meses, 6 meses, 9 meses. E entenderam que pelos métodos da época, 1970, seria seguro para a mulher abortar até os 3 meses apenas, que dá 12 semanas. Mas não há nenhum marco ali, sabe por quê? O cérebro e o sistema nervoso central se formam da 4ª para a 5ª semana. Então aquele argumento de que só existe vida após ter sistema nervoso central, na 4ª semana já há sistema nervoso central e na 5ª semana já há também o cérebro formado e o coração já está batendo. Pior do que isso, professor Pablo, nós temos de poucos casos que foram filmados sobre abortos de crianças com 12 semanas, quando coloca o aparelho para tirar a criança, ela tenta se esconder no útero, porque ela sabe que ela vai ser arrancada. Cara, se nem me fala. Entendeu? E o coração da criança acelera. Isso já eu fico Os mal. experimentos mostram o coração da criança acelerando quando o aparelho tenta sugar ela e ela tentando se esconder no útero da mãe sem alternativa, porque ela vai ser sugada. Então, é lógico que você imaginar essa cena é um terror. E, portanto, 12 semanas não faz nenhum sentido, porque já tem sistema nervoso central e já tem também o coração batendo e o cérebro. Alguns argumentam que a vida passa a existir, professor Pablo, após a formação do córtex pré-frontal. Porque aí, após a formação do córtex pré-frontal, o feto teria sentimentos, teria racionalidade. Começa a desenvolver tudo isso. Aí ele passa a ser um ser humano, porque ele vai ter racionalidade, ele vai ter sentimentos e vai sentir dor, tá certo? E isso ocorreria por volta da 20ª semana. Há quem pense assim também. Há quem pense, olha como é uma loucura esse debate, cara. Há quem pense que o ser humano só passa a ser um ser humano após o nascimento. Antes de nascer, ele não é um ser humano. Você lembra aquilo que eu havia falado? Entendeu? E existem uns malucos nos Estados Unidos que defendem que abortar ou matar a criança logo após o nascimento é a mesma coisa. Não seria crime em hipótese alguma. Porque a criança após o nascimento só seria humana se a mãe desse a ele a condição de ser humano. Como ela não o quer, ele não é um ser humano. E, portanto, matá-lo após o parto seria a mesma coisa que fazer um aborto. E os dois deveriam ser permitidos. Isso é muito complexo. Essa discussão ocorre nos Estados Unidos.
Tem uma entrevista muito boa, eu gostaria que você visse depois, do Ives Granda, professor Ives Granda. Ele representou a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, na discussão que houve agora em 2018, lá no STF, certo? E ele é terminantemente contra o aborto. E na opinião dele, técnica, biológica, científica e legalista, a vida começa no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo. No momento da concepção, na fecundação começa uma vida. Porque, por exemplo, imagine o dia em que o pai e mãe de Pablo conceberam, houve a concepção do esperma do pai de Pablo com o óvulo da mãe do Pablo. Ali já era o Pablo. Nada mais é necessário para que se transforme no Pablo. O DNA está formado. É só esperar o tempo passar e virar Pablo. Certo? Então existem diferentes concepções sobre quando começa a vida. Mas não diga besteira caso vá falar sobre isso. Na 12ª semana não forma nada. Na 4ª para a 5ª semana já está formado o sistema nervoso central e o cérebro também. Portanto, se fosse argumentar a esse respeito, teria que argumentar que é a favor do aborto até a 4ª semana. Veja, esse é um assunto a respeito do qual eu e o professor Johnny não divergimos muito. Certo? Nós dois somos contrários à prática, mas não contrários à legalização. É isso, Johnny? Como? É que eu tô aqui, fala de novo. Nós dois somos contrários à prática do aborto, não contrários à legalização. Então, eu sou a favor da discussão, Pablo. Eu sou a favor da discussão da legalização. Mas eu confesso a você que eu acreditava, olha que importante que é a gente ter esse debate. Eu acreditava que a 12ª semana era um marco científico. Eu acreditava que a 12ª semana era uma data escolhida pelos países ao redor do mundo, porque até lá não tinha sistema nervoso central. Mas é arbitrário. Mas é arbitrário, é uma escolha totalmente arbitrária, não tem nada científico ali. Então isso me tirou os argumentos a favor da legalização. A não ser que a pessoa queira abortar até a 4ª semana. Entendeu? Porque daí parece muito mais lógico para evitar cientificamente falando, porque eu não consigo conceber, cara, você pegar um aparelho, o coração do feto disparar, ele já tem sistema nervoso central, ele já tem formato de ser humano. Então eu confesso que hoje eu estou muito confuso em relação a esse assunto. E acho até estranho que muita gente tenha tanta certeza que eu estou muito confuso, professor Pablo. Pois é. Eu, por um lado, eu olho a mãe, eu olho a mulher e acho que ela tem direito sobre o corpo dela, e eu não consigo ter noção do que ela sente, porque é algo que nós homens nunca teremos. Nós somos muito fracos perto da mulher. Eu acho o homem tosco, fraco e cagão perto da mulher. Olho minha mãe e olho nela uma pessoa muito mais forte que eu, muito mais corajosa que eu, muito mais lutadora que eu, e não tem doença que segure a mulher. A mulher tá morrendo de dor no rim, ela vai trabalhar, o homem tem gripe e quase morre. Quase morre. Então eu olho a mulher e falo, por um lado eu defendo a mulher, se ela quer abortar, se ela não quer aquela criança, poxa, ela tem que ter esse direito. Do outro eu olho o feto. E eu percebo que ele tem 12 semanas, ele tem coração, ele tem sistema nervoso central, ele tem cérebro, ele é uma criança que só tá ali na barriga e talvez daqui uns dias ele já fosse uma criança. E aí eu fico no meio disso falando, caraca, qual é o correto? Na verdade, esse assunto começa a ficar muito mais delicado quando você coloca todas essas peças dentro do mesmo tabuleiro, né? Eu, por exemplo, tenho 2 irmãs, né? Minha mãe, minha esposa, porque eu tenho a mesma consideração que o Johnny mencionava pela mãe dele, né? Eu tenho essa mesma consideração. Fui criado num ambiente com muitas mulheres. E esse respeito à força feminina eu tenho sobremaneira. Por isso que eu nem gostaria de ter feito esse debate sem a participação das meninas aqui, mas vocês que estão participando aí no chat já resolveram grande parte do problema para nós. E eu também tenho filho. E o meu filho é um bebezinho. Né? Meu filho tem 1 ano e 2 meses. Quando o Johnny começa a narrar algumas cenas dessas dos vídeos, eu me sinto mal, que minha voz embarga e eu quase não consigo falar a respeito do assunto. E eu acho que é muito complicado, ainda mais quando a situação envolve aquela mãe que não tem qualquer tipo de assistência, Johnny. Por exemplo, a mãe que não tem assistência da própria família, que não tem assistência de um cara que, porventura, acabou engravidando a menina e desapareceu, não tem assistência de ninguém e ela precisa se virar sozinha num cenário como o do Brasil,
que é um cenário que suscita diversos tipos de discriminação, de problemas de saúde, estigmas sociais, porque ainda há muitos estigmas sociais em relação a isso. O próprio mercado de trabalho já amplifica a estigmatização, o comportamento misógino que existe no Brasil hoje. Sim. Certo? A tradição ainda muito patriarcalista que há a esse respeito, tudo isso pesa demais nessa consideração. Mas você viu como a gente começou esse debate falando de uma maneira muito mais libertária e a guinada que ele deu até você descobrir. É por isso que esse quadro é fantástico, cara. Outra coisa que eu queria comentar com você, bastante importante, é que quem é a favor da legalização, eu vou defender quem é a favor, tá? Eu já disse a você que eu tô muito perdido nesse assunto e eu confesso que eu tô no meio... Eu tinha uma opinião antes, eu era a favor da legalização. Quando a gente criou e soube do assunto que seria aborto, eu fui estudar o assunto e eu passei a ficar perdido. Talvez eu desenvolva uma opinião posterior. Mas eu vou defender aqui quem é a favor da legalização. Quem é a favor da legalização não é que ele seja a favor do aborto. Ele pensa na questão prática. A pessoa que é a favor da legalização, ele pensa assim, quer ver? Vou ser prático. As mulheres abortam de qualquer jeito. Ou seja, esse feto já era, esse feto já vai morrer. As mulheres que são contra o aborto, elas não abortam de jeito nenhum. Então não tem que preocupar com elas. As mulheres que vão abortar de qualquer jeito. Vão numa clínica clandestina ou vão tomar Citotec e ficar amargurando em casa. De um jeito ou outro elas vão abortar. A criança eu já vou perder. Então eu vou legalizar para salvar pelo menos a mãe. Isso é praticidade. Na conta, você isso. Diminui as consequências fatais. É você diminuir o dano colateral. Já que não vou evitar mesmo, ela vai abortar de qualquer jeito, eu vou tentar diminuir o dano colateral. O legalista, o cara que é a favor da legalização, ele pensa dessa maneira. Outros, que são a favor da legalização, pensam que o corpo é da mulher e ela é dona disso. Ela vai ter que decidir se ela quer continuar ou não. Então são os dois argumentos que quem é a favor da legalização costuma utilizar, tá certo? Quem é contra já utiliza os que nós falamos antes. Johnny, para a gente encerrar aqui, que está quase na hora de a gente encerrar, tá. A Maria de Lourdes fez um comentário aqui que é: ninguém comenta os homens que abortam e abandonam as mulheres e os fetos. Calma lá. Em primeiro lugar, eu acabei de falar sobre isso. Em segundo lugar, comentam. Inclusive, existe legislação a esse respeito. Sim. Experimenta você ter um filho, certo? Ser homem, ter um filho, abandonar a família e não pagar a pensão. Não, hoje se você consegue identificar o pai, o que é muito comum, se você consegue... Claro, você obriga o cara a fazer DNA, o DNA é de graça, inclusive, o cara é obrigado a registrar a criança, e ele é obrigado a pagar pensão e mais. O cara é obrigado a dar atenção para a criança. Então, essa discussão existe. Porque existe, inclusive, o abandono sentimental. Exato. Então, o Estado hoje, ele pune o homem para que ele não faça isso, tá? Alguém mandou aqui, né, que é saúde pública, justamente. Quem é a favor da legalização, ele pensa nos danos colaterais e entende o assunto como um tema de saúde pública, certo? Sabe o que eu acho mais grave, professor Pablo? O quê? E aqui em Cascavel aconteceu essa semana, não sei se você sabia, tem uma polêmica grande em Cascavel. Uma professora da rede municipal aqui de Cascavel foi dar educação sexual aos seus alunos. Levou um pênis de borracha, levou camisinhas e outros objetos que não eram da escola e não são fornecidos pelo MEC, eram dela, e levou para ensinar seus alunos sobre aquele assunto. Cara, tá um rebuliço aqui. Tá uma zona nessa cidade. Cara, saiu a notícia. A notícia saiu em tudo. A mulher teve que se esconder. Até a Polícia Civil tá investigando, a mulher teve que se esconder. Então, eu fico preocupado porque a mera discussão desse assunto na escola gera muito incômodo nas famílias, certo? E Cascavel é um local muito conservador. Eu não sei como é a sua cidade. Então pensemos, independente de ser contra ou a favor da legalização, nós devemos ser a favor da educação sexual. E pelo amor de Deus, educação sexual não é ensinar putaria. Não é incentivar a criança a transar. Não é você ensinar a ser, como dizem, gayzinho ou homossexual. Não é kit gay. É você ensinar na hora adequada. Eu acho que tem que haver uma discussão. Claro. Qual é o momento adequado de você entrar com essa abordagem? Já existe isso. Consenso. E ensinar o adolescente, não é a criança, é o adolescente, eu acho que aos 12 anos seria o ideal. Entendeu? Minha opinião. Você ensinar o adolescente o que é camisinha,
o que é método anticoncepcional, como que acontece a gravidez, é educar sexualmente falando. Porque nos países em que há educação sexual, você automaticamente diminui o número de abortos, diminui o número de gravidez indesejada. Esse assunto talvez seja tão importante quanto discutir o aborto. Concordo. Porque o aborto ele já é a consequência de uma causa anterior. Qual é a causa anterior? O total desconhecimento da vida sexual. Quantos de vocês tiveram acesso para conversar sobre esse assunto com o pai e a mãe de vocês? Os pais têm muita dificuldade de falar sobre isso. Os pais têm dificuldade de explicar o que é o pênis, o que é a vagina, como que transa. Os pais não conseguem, eles ficam constrangidos. Mas quando você fala hoje, Johnny, que a sexualidade é um tabu, as pessoas entendem tabu como uma coisa que tem que ser liberada. Não. Um tabu é uma espécie de estigma social a respeito do qual não se fala, porque se considera algo muito difícil, muito complexo. Então é melhor deixar que o mundo se encarregue. Esse tipo de assunto que se transforma num tabu acaba gerando terríveis problemas sociais. Esse é um dos grandes casos. Tá? O tabu só se erige em uma sociedade em que a ignorância prevalece. Isso mesmo. Portanto, eu gostaria que vocês levassem essa abordagem de que a educação sexual ela deve ser implementada em qualquer contexto, legalizando ou não legalizando o aborto aí no desejo da mulher realizá-lo, certo? Nós falamos aqui muitas informações para você, que é para que você possa discutir o assunto com maior propriedade. Por exemplo, né? Nós também crescemos muito com esse quadro. Imagina. Descobrimos, por exemplo, que a 12ª semana é uma escolha arbitrária, baseada numa cultura americana, que na verdade o cérebro e o sistema nervoso central se formam da 4ª para a 5ª semana, e portanto cai por terra a 12ª semana. Correto. E aí você consegue ter a sua opinião, seja qual for, com mais propriedade, não argumentando de forma mentirosa, por exemplo. Ou leviana. Ou leviana. Você pode ser contra a legalização, mas não precisa mentir e falar que, por exemplo, A prática mata todas as mães. a prática mata todas as mães. Não, o aborto, se feito com responsabilidade, ele é seguro. Você não precisa dizer, vamos gastar dinheiro, porque já são gasto muito dinheiro. Porque é um absurdo, porque isso aí não pode acontecer. Mas já acontece. E é importante que você lembre 2 dados que eu te dei. 88% dos abortos são feitos onde? Por mulheres casadas com mais de 40 anos, religiosas, católicas ou de outras religiões. 90% dos abortos são feitos em países onde é crime. Ou seja, ele continua acontecendo. Tá bem? A gente queria discutir isso com você. Você percebeu que nós não estamos aqui para trazer uma opinião pronta e formatadinha para ti? Exatamente. Até porque isso envolve crença, cultura. Todas aquelas dimensões que eu já havia falado no início, dimensões filosóficas, religiosas, éticas, jurídicas. E para encerrar, eu digo a você que eu gostaria que as mulheres discutissem isso. Eu gostaria que os homens deixassem as mulheres discutir esse assunto, porque eu acho que elas terão muito mais propriedade para chegar a um consenso de que se a melhor solução é a legalização ou a proibição. Exatamente, eu concordo com vocês, agradeço a presença de todo mundo que apareceu aqui no nosso chat, todo comentário é bem-vindo, toda discussão é bem-vinda, de vez em quando nós temos os ânimos mais alterados, mas sempre nesse clima fantástico. E você pode ajudar a escolher o tema do próximo quadro, certo? Você pode deixar uma mensagem aqui, ou você pode mandar uma mensagem para a nossa produção sobre qual você gostaria de que fosse o assunto do próximo Falando Francamente. Muito bem, gente, obrigado pela atenção de todos vocês, pelos comentários e pela boa conversa que nós tivemos aqui. Conversar e discutir assim é muito bom, porque a gente consegue trocar ideias, vocês crescem aí, a gente cresce aqui também. Exato. E a gente tem muito prazer em estar aqui, tá? Até a próxima semana, deixo um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo quadro Falando Francamente e continue estudando porque a informação é a melhor ferramenta. Valeu, grande abraço!